Cena 1, take 1. O filme começa no rosto de uma mulher de 30 e poucos anos. Podemos ver que ela está no mar, com a cabeça para fora da água. A cena é tranquila. Uma mulher com a cabeça para fora da água verde do mar. Não se ouve nenhum som. Vemos também que ela tem uma boia vermelha ao redor do seu corpo. E que ela carrega um bebê nos braços. Esse é um documentário de desmontagem do espetáculo Fóssil, que aborda a história de uma mulher, uma cineasta de 30 e poucos anos, que vai até uma empresa de gás para conseguir financiamento para o seu novo filme, seu novo projeto sobre a Revolução de Rojava, que acontece no norte da Síria e que tem forte atuação das mulheres. Nessa revolução, nasce um processo radical de democracia participativa. A cena inicial do meu filme começa no rosto de uma mulher de 30 e poucos anos. Podemos ver que ela está no mar, com a cabeça para fora da água. A cena é tranquila. Uma mulher com a cabeça para fora da água verde do mar. Não se ouve nenhum som. Vemos também que ela tem uma boia vermelha ao redor do seu corpo e que ela carrega um bebê nos braços. Ela olha para nós. Essa é a personagem principal do meu filme. Ela é uma curda Yazid. Eu escrevi essa personagem a partir de tudo que eu li e ouvi. Ela representa essas várias histórias. Tem tudo a ver com que a gente voltar atrás, né? Porque foi isso que aconteceu, né? Você falou com uma pessoa e depois falou com outra, entrou em contato com as fotógrafas, né? Com as pessoas do Confederalismo Democrático, o pessoal da Argentina, né? As mulheres da Argentina, aquela palestra na USP. E até com as mulheres de lá, né? Como a Medique, que é a iraquiana. Mas, sabe o que eu voltei, né? E esse livro foi o primeiro livro que eu comecei a ler, que me interessou, que falava das mulheres que foram para a guerra. Que a guerra não tem rosto de mulher. E aí eu encontrei um e-mail, que foi o primeiro e-mail que eu enviei para uma pessoa que eu queria que estivesse comigo no projeto, que acabou não ficando. E eu acho que eu vou ler esse e-mail. Lê, é legal. Eu queria te perguntar, qual que foi o primeiro contato que você teve, assim, lá na formação do Isso projeto, foi em 2017, faz tempo. Foi Legal. Assim, eu começo... Ana, como vai? Eu tô relendo o livro, que é esse, e eu mando para você alguns trechos que me interessam e que podem ser utilizados para a elaboração de um projeto. 1. Já aconteceram milhares de guerras, pequenas, grandes, famosas, desconhecidas, mas foram escritas por homens e sobre homens. Tudo que sabemos da guerra conhecemos por uma voz masculina.
Mas a guerra feminina tem as suas próprias palavras, cores, cheiros e sentimentos. Nelas não há heróis e nem façanhas incríveis, há apenas pessoas ocupadas com uma tarefa desumanamente humana. E ali não sofrem apenas as pessoas, mas também a terra, os pássaros e as árvores. 2. Eu quero escrever a história dessa guerra, a história das mulheres na guerra. 3. Eu era tão pequena quando eu fui pro fronte que durante a guerra eu até cresci um pouco. É linda essa frase. 4. Dá um aperto no coração. Eu gostaria de ler sobre o que as pessoas conversavam em casa, como partiam para a guerra, que palavras diziam no último dia antes de se separar daqueles que amavam, como eram esperados na volta da guerra. E não os heróis e chefes militares, mas as pessoas comuns. 5. Já não encontravam sapos e nem ratos, tinham comido tudo. Ela sobreviveu, pois à noite roubava e comia estrume de cavalo. Quente não entra na boca, mas frio a gente consegue. Os mortos jaziam um ao lado do outro como pilhas. Bom, eu continuo e-mail aqui. Ana, veja o que você acha disso. Eu acredito que para escrevermos o projeto e conversarmos com uma dramaturga, precisaremos de um caminho. E-mail enviado em setembro de 2017 para Ana Cecília Costa. Ai, Ana, que legal, né? E aí tem outro também que eu achei muito interessante, que foi para Melike, que é a curda que eu conheci na USP, iraquiana, que é do movimento mesmo curdo. E eu contei para ela, né, quando eu a conheci sobre o projeto, e ela me respondeu dizendo: Oi, Natália, ontem eu me emocionei muito com o seu projeto e o que me contou. Eu gostaria muito de saber mais sobre a obra e o conceito do seu trabalho. Qualquer coisa que necessitar, me avisa. E ela foi super generosa. E ela que mostrou o trabalho para as curdas, né? Ela que mostrou foto, Sim, teaser, tudo. Ela que foi a nossa ponte, né? Com as curdas, tanto de Rojava como do Iraque. Sim. E aí ela que me indicou a Virgínia. Essa Virgínia que mandou essas fotos pra gente. Que mandou essas fotos. Que são maravilhosas. E aí eu tenho uma mensagem com a Virgínia, que eu também separei. Eu amo essa. Que ela fala: companheira, muitíssimas graças. E vou traduzir. Que bom que o que vocês estão fazendo. Um abraço forte e seguem as fotos. E ela deu essas fotos Deu pra as gente. fotos pra gente. Ó, Após a guerra. o texto da xícara do avô tem relação com essa foto. Nossa, tudo. Tem muita relação com Nossa. essa foto ou alguma foto muito parecida com Essa. Depois de caminhar pela cidade em que nasceu, sem conseguir reconhecê-la, um velho encontra sua casa. E ele só sabe que é sua casa porque reconhece o padrão geométrico do seu portão de ferro, soterrado pelo que antes era o quarto das crianças. Entre um espaço vazio das paredes entulhadas, encontra também o seu banquinho intacto e uma xícara que talvez fosse de um de seus vizinhos. Com uma fogueira improvisada, ele ferve um chá. Coloca o banquinho em frente aos destroços e observa o fim de tarde. Na peça a gente teve muita dificuldade para selecionar. A gente queria mostrar todas, uma por uma. E eu só cheguei em 2019. Você chegou em 2019, a gente queria muito uma mulher na direção. E aí, como você tinha ido para o Festival de Cannes, tinha assistido o espetáculo, o filme? O filme. Filhas do Sol. Isso. E a gente tinha conversado muito No Rio, isso. E você se envolveu quando eu contei da luta curda. Uhum. Eu falei, não tem dúvida, é a Sandra. E aí a gente conversou com a Marina, nossa. Eu sei o que eu não devo dizer. Eu sei o que eu não quero falar. Eu sei que eu não quero falar do desespero dos vizinhos quando percebem que os homens estão chegando. De como eles tentam fugir empoleirados nos seus carros velhos com as crianças, as malas, as velhas, o cachorro. Eu sei que eu não quero falar de quando separam as famílias em homens e mulheres e de quando separam as mulheres em velhas, com mais de 35 anos, e as jovens, com um pouco mais de 7 anos.
Eu não quero falar das valas comuns. Eu não quero falar. Não quero falar dos mercados de mulheres, dos muitos estupros diários. Não quero, eu não devo dar detalhes sobre isso. Eu não quero falar de como elas tentam ficar sujas, fedidas, para que nenhum homem se interesse. Eu não quero falar de quando colocam ratos mortos no único pote de água que elas têm para beber por dias. Eu não quero falar do olhar do velho que ainda não conseguiu chorar pelas crianças que viu serem violadas. Eu não quero falar dos que voltam mudos, das que voltam mudas. Bom, aqui em cima é a sala do meu avô. Quer dizer, era a sala dele, né? A sala tá do jeito que ele deixou na última vez que ele veio pra cá. Ele trabalhou até, acho que 2016. Muitos documentos, fotografia da família, computadores antigos. A cadeira que ele mais gostava, que é uma cadeira que ele falava que ela era super confortável porque ela tinha essa madeira. Bom, tô falando tudo isso porque na verdade eu enxergo como história, né, a história dele, lembranças, só que hoje isso não tem mais nenhum valor mercadológico, né? Então tá prestes a ser demolido tudo. E eu acho que é por isso que eu tô aqui hoje. E se não há mais valor mercadológico, que valor tem, né? Porque o capitalismo eu enxergo que é capaz de destruir todas as histórias. E é interessante porque quem sempre esteve na linha de frente, nesse tempo todo, quando ele estava vivo, que eu convivi com ele, eram os operários. E ele, como a gente viu lá, que a gente veio subindo, sempre essa sala dele esteve no lugar mais alto, no topo. Porque ele era o general, né, dessa batalha. E sempre lutando contra os concorrentes, para vencer. Então o objetivo do meu avô sempre foi vencer. Ele, em 1956, ele tinha um restaurante e ele recebia muitos médicos das clínicas que faziam reuniões socialistas nesse restaurante, depois passaram a fazer na casa do meu avô. Meu avô sempre recebeu eles, porque acreditava nessa luta. E aos poucos, depois que ele abriu essa indústria, ele parou de se envolver com as questões políticas e passou a pensar, a se envolver apenas com o negócio dele. Então virou uma luta capitalista. Só que agora toda essa história está virando apenas memória, lembrança dos familiares que ficaram para poder contar. E como numa guerra, tudo quando é demolido se perde. Então eu penso muito nessas paredes impregnadas de história, nesse chão, em cada objeto desse, que não vai ter mais valor. Eu acho que já nem tem mais valor, não é?
é que vocês sabem muito bem que eu não vou conseguir parar. Uma mulher, um homem, um povo não conseguem parar. Não conseguem parar. Não conseguem parar. Vocês sabem disso. E vocês se aproveitam disso. Mas eu quero dizer pra vocês: fodam-se. 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 São velhos, velhas, mulheres, homens que tiveram suas casas destruídas, suas filhas de 7, 10, 15 anos foram sequestradas para serem vendidas e escravizadas. Os homens das aldeias foram mortos e os meninos foram capturados para se tornarem soldados inimigos. Imagina que as pessoas precisaram fugir com a roupa do corpo, deixando galinhas, cabras, cachorros para trás. Foram se refugiando em cidades completamente destruídas. Mas lá foram criando, no meio da guerra, um sistema político radicalmente democrático. Democrático. Em 1996, uma militante curda se explode em meio a soldados turcos que participavam de uma cerimônia militar. Desde 2014, com a ofensiva do Estado Islâmico, as mulheres carregam explosivos grudados em seus corpos para acioná-los quando estiverem a ponto de serem capturadas. As crianças brincam com os destroços da guerra. Debaixo de seus pés descalços estão as reservas de petróleo de Rojava. A primeira vez que eu ouvi falar de Rojava, eu estava lendo uma revista com uma amiga e a gente viu uma foto aérea de uma fila de mulheres armadas. E elas estavam caminhando no alto de uma montanha e a gente ficou impressionada, né? Porque eram mulheres armadas e a gente foi ler sobre elas. E a gente descobriu que eram mulheres curdas da região de Rojava, que é o norte da Síria, e que elas estavam combatendo o Estado Islâmico. E aquilo, eu acho que o que mais impressionou, na verdade, foi aquilo que está acontecendo nos dias de hoje. E aí a gente também se impressionou porque, mesmo elas estando juntas, cada uma tinha uma marca muito forte, né? Era um olhar, era um sorriso, uma expressão. E aí a gente começou a ler e a gente foi descobrindo que, além delas lutarem contra o Estado Islâmico, elas lutavam pela democracia participativa, pela ecologia, pela genealogia, que é a ciência da mulher, pela diversidade, pela representatividade, pela não fronteiras. E aí a gente foi se apaixonando por essas mulheres e a gente foi convidando mais pessoas para entrarem nesse projeto e até que a gente chegou no espetáculo Fóssil. Elas usavam uniformes militares e tinham lenços coloridos no cabelo. Apesar de juntas, cada uma exibia uma marca muito forte. Um olhar, um sorriso, uma expressão.
Quando eu fui ler sobre elas, eu descobri que eram mulheres curdas da região de Rojava, do norte da Síria, e que estavam combatendo o Estado Islâmico. Mas daí quando eu fui ler sobre elas, eu descobri que eram mulheres curdas da região de Rojava, que fica no norte da Síria, e que elas estavam combatendo o Estado Islâmico. Isso me chamou ainda mais a atenção, porque eu sempre ouvia da minha avó que a minha tataravó era curda. Esse nome sempre foi muito estranho e misterioso. Nunca entendia o que significava exatamente isso, ser curda. Na escola eu não encontrava nada nos mapas, eu não encontrava nenhuma pista de onde ficava o Kurdistão. Durante a Primeira Guerra Mundial, as grandes potências acenaram para a criação de um Estado curdo. Mas, com o final da guerra, esse território foi dividido entre esses 4 países que você mencionou: o Iraque, a Síria, a Turquia e o Irã, deixando os curdos sem território. Então eu me via caminhando por ruas de terra. Eu sentia cheiros. Ouvia sons de instrumentos desconhecidos. Eu me escondia de tempestade de areia. E eu conversava com uma ave. Uma ave gigante que só existia lá. E eu dançava com um lenço que a minha avó dizia ser da minha tataravó. E quando eu dançava com esse lenço, eu adquiria poderes. Poderes para parar uma onda enorme antes de quebrar. Ou para hipnotizar as pessoas. Ou para explodir um prédio que eu via pela janela do outro lado da rua. Ou para explodir um prédio que eu via do outro lado da rua. Essas coisas de criança, sabe? Minha avó dizia... Minha avó dizia que essa mulher curda, minha tataravó, ela se casou com um engenheiro inglês ligado ao governo britânico. Eles tiveram 3 filhos e vieram para o Brasil para a construção da ferrovia Santos Jundiaí. Só que na viagem de navio para o Brasil, no parto da 4ª criança, a sua primeira filha menina, a minha tataravó morreu. E é isso que eu sei dela. Eu acho que é por isso que eu fiquei tão obcecada em saber mais sobre essas mulheres. Como você se parece com a sua mãe? Mãe, sabe, Às vezes eu tenho uma sensação muito esquisita na região do ventre. Não é dor, não. É uma sensação de humilhação. Sei. É como se eu estivesse andando por aí com as vísceras do ventre para fora. E isso fosse ridículo. E isso fosse culpa minha. é como se eu estivesse andando por aí com as vísceras do ventre para fora e isso fosse ridículo e isso fosse culpa minha. Eu criei a imagem das baratas caminhando por dentro da minha mãe. Quando me falaram o que eles faziam com as mulheres presas, aquilo se tornou tão vivo e tão real. Eu, de dentro da barriga da minha mãe, olho para uma barata com compaixão. E da parte dela eu sinto isso também. E ficamos assim, nos segurando uma no olhar da outra. Nos segurando, uma no olhar da outra. As sobreviventes me contaram que sempre que o carcereiro chacoalhava a chave no corredor, eu soluçava dentro da barriga da minha mãe. Hoje eu não consigo imaginar o que é sentir esse terror, esse medo. Elas disseram que quando a minha mãe chegou sangrando da última sessão de tortura,
Achavam que eu tinha morrido antes de nascer. Mas não. Eu, que não era nascida, é que perdi minha mãe, que já era grande. Eu nunca consegui entender isso direito. Quando a Natália me convidou para fazer a dramaturgia desse processo sobre a Revolução de Rojava, que eu não conhecia, acho que duas coisas foram muito importantes e me chamaram muito a atenção. A primeira delas era como essas mulheres, não só mulheres, mas principalmente mulheres, no meio da guerra da Síria, com suas casas devastadas, suas vidas destruídas, elas construíram um sistema radicalmente democrático, um sistema político em que tudo se organiza por conselhos de cultura, conselhos de educação, conselhos de economia, de transporte. Todas as esferas da vida são decididas em instâncias coletivas, buscando-se o máximo de representatividade. E daí eu fiquei pensando em nós, né? Nas mulheres que nós somos. Nas mulheres que nós somos, eu, Natália, Sandra, e nas mulheres que vieram antes de nós, nossas mães, nossas avós, e as mulheres que vieram antes de nós, não só nessa esfera mais individual, mas também numa esfera coletiva. E esse é o segundo aspecto que eu acho muito importante da peça, que é olhar para essas mulheres que lutaram contra a ditadura militar, que acreditaram num mundo melhor, mais justo, mais igualitário, e que agiram para isso acontecer, né? E que foram torturadas, foram estupradas, foram violentadas, porque lutaram, acreditavam num mundo melhor. E esse relato que eu li, agora ele é influenciado por algumas sensações que eu tenho e também por vários relatos de mulheres que foram presas e torturadas na ditadura militar, em especial da Crimeia de Almeida, que ela conta do filho dela que sempre que o carcereiro balançava a chave no corredor, ele soluçava. E que, mesmo depois de nascido, ele soluça nos momentos em que ele sente algum medo, algum desconforto, alguma preocupação. Eu danço para as mulheres de hoje e de sempre dos povos originários. Eu danço para vocês que foram estupradas pelo invasor europeu. Eu danço para as negras separadas dos seus filhos. Para uma revolução que seja feminista. Eu danço para as mulheres torturadas e assassinadas na ditadura. Eu danço para as mães de Maia. Danço para as pequenas Yazidis, para as mulheres e jovens que emudecem depois da violência policial das reintegrações de posse.
Eu danço para um dia em que os fatos desencadearem uma revolução que seja também feminista e ecológica. Eu danço para a cidade que um dia chamará suas ruas e praças de... Quando a gente montou o espetáculo Fóssil no teatro, o espetáculo ele traz muita coisa, né? São várias coisas juntas, assim, as linguagens, né? Então tem o teatro, tem a parte que é de vídeo, né? Porque é uma cineasta, tem uma parte que é quase uma aula de geopolítica, então tem muita poesia também, uma força muito grande, né? Desse movimento das mulheres, tanto das mulheres curdas, mas o link que a Marina, que é a nossa dramaturga, ela fez com as mulheres curdas e as mulheres brasileiras, todas as mulheres. Então, a gente pôde misturar essas linguagens para contar essa história do jeito que a gente pensava. O nosso processo de ensaio, ele foi todo numa sala e a gente viu muitas coisas, vídeos, fotos. Então a gente trabalhou nesse sentido, assim, de alimentar a nossa imaginação com essas imagens. A gente se aproximou muito dessas mulheres curdas, foi muito, muito bonito, muito interessante. Agora, com esse trabalho do documentário, dessa desmontagem do fóssil, a gente está tendo a oportunidade de refazer esse caminho. A gente está fazendo o caminho de volta, porque com essa locação que a gente encontrou, a Natália, né, que é assim que pensou esse projeto, que começou toda essa pesquisa, ela podia filmar aqui nesse lugar, né, que era do avô dela, que é um lugar que vai ser desmanchado, né? Ele não vai existir mais. Tem muita memória, muita afetividade, então e os espaços aqui combinam muito com as coisas que a gente diz na peça. Então a gente pôde fazer aqui como um laboratório de desmontagem, porque aqui a gente encontrou salas vazias que pareciam celas, a gente encontrou corredores para a gente fugir, a gente encontrou a natureza para a gente pisar na terra, para a gente dançar, olhar para o céu, para ter esse contato feminino, né, da terra, da natureza. E esse lugar também contempla esse lado dos destroços da guerra, porque tem muito maquinário abandonado, muita coisa enferrujando, muito resto de entulhos que ficaram. Então, todos esses lugares que a gente está conseguindo filmar e interagir com esses espaços, a gente está contando o nosso caminho de volta. Então, é como se a gente estivesse
fazendo... Primeiro a gente fez na imaginação, né? E no estudo, no conhecimento, na troca com essas outras mulheres e outras pessoas que vieram também somar. Mas agora a gente está fazendo uma investigação prática no nosso corpo, na nossa voz, com a nossa pele, os nossos cabelos. É uma oportunidade muito interessante e materialmente muito interessante, concretamente interessante. É lindo, né? A gente mergulhou mais fundo ainda nessa história das mulheres e isso é um privilégio. Um útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas. Um útero é do tamanho de um punho. Num útero cabem capelas, cabem bancos, hóstias, crucifixos, cabem padres de pau murcho, cabem freiras de seios quietos, cabem as senhoras católicas que não usam contraceptivos, cabem as senhoras católicas militando diante das clínicas às 6 horas na cidade do México. E cabem seus maridos em casa dormindo. Cabem, sim, cabem. E depois vão comprar pão. Repita comigo. Eu tenho um útero. Fica aqui. É do tamanho de um punho. Nunca apanhou sol. Um útero é do tamanho de um punho. Não pode dar soco. Questões importantes. Movimentação da bolsa. Sacas de soja. Reservas de água. Barris de petróleo. Vovó, o que é petróleo? Imagine que há milhões e milhões e milhões de anos existiu uma floresta cheinha de animais. Como cabras, galinhas e cachorros? Não exatamente como cabras, galinhas e cachorros. Parecidos. Maiores. E um dia veio um grande dilúvio. Foi o dilúvio da Arca de Noé? Alguns dizem que sim. E a água cobriu todos os vales. E tudo quanto era coisa viva, planta, bicho, peixe, foi descendo para o fundo do mar. E foi tudo ficando quietinho e parado por milhões e milhões e milhões de anos. Vovó, um dia eu vou virar petróleo? Hola Natalia, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Mira, yo vi las fotos y están re hermosas y me encuentro ahora en Kurdistán. Aquí las compañeras las vieron las fotos y están muy emocionadas y quieren felicitarte y te mandan saludos desde Kurdistán aquí.
de alegria, né? De agradecimento e de encantamento, sabe? Com o trabalho de vocês, com a sensibilidade, com a beleza, com a estética, com o conteúdo social, político. Porra, nesse momento que, sabe, não podia ser melhor. E eu tô tão, ainda sem palavras, de pensar, nossa, quanta gente tá envolvida nessa produção, né?